Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Com esta palavra profética de Oséias 6,3, damos as boas-vindas a você a mais uma reunião maravilhosa das promessas de Deus. Já se inscreveu? Obrigado. Não se inscreveu? Então clique aí, inscreva-se. Participe desse projeto, ele é de Deus, para os nossos corações. Compartilhe também para quantas pessoas você quiser. Um abraço para você. Muito obrigado mesmo aí por estar participando juntamente conosco. Sempre que alguém novo se inscreve, nós ficamos aqui na maior alegria. Então, continue aí participando desse momento especial. Não chegou nenhum nome de aniversariante da semana, mas tem alguém na sua família? Escreva aí no comentário e na próxima reunião faremos a festa. Então vamos à promessa de hoje, segundo a ordem dos livros da Bíblia. Provérbios capítulo 1, começando no verso 1. Chegamos ao livro de Provérbios. Desde Gênesis estamos pensando na Bíblia Sagrada promessas de Deus. Promessas para nós, promessas para este tempo. Tempos difíceis temos passado. Então vamos agora a Provérbios capítulo 1, começando aí no verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Estes são os provérbios de Salomão, filho do rei Davi, que foi rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Deus abençoe a sua palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. O título que nós escolhemos para esta reunião é Deus promete iniciar você no caminho da sabedoria. Você quer andar no caminho da sabedoria? Tem um começo, tem um início, tem alguém que faz a iniciação para você. E esse alguém é Deus, o Senhor. Você viu aí no verso 7, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que o livro de Provérbios significa para você? Para mim, esse livro é um livro de conselhos de sabedoria. Um pastor muito antigo que me abençoou muito na minha vida quando eu era mais jovem, ele disse que eu deveria ler o capítulo de Provérbio correspondente ao dia do mês. Então, dia 1º do mês, Provérbio 1. Dia 10, Provérbios 10. Dia 15, Provérbio 15. E assim por diante. Cada dia da semana, cada dia do mês, nós temos um capítulo com conselhos de sabedoria para a nossa vida, que nós podemos sair de casa dispostos a colocar em prática esses conselhos em nosso viver diário. Então fica aí a dica para você também. Todos os dias ler um verso ou um capítulo do livro de Provérbios. Tem 31 capítulos, por isso a ideia. Que lições nós podemos tirar desse texto aí do capítulo 1 para nós? Primeira lição. Deus promete ajudar você a experimentar a sabedoria, a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento. Está aí no verso de número 1. No verso de número 1, Deus promete ajudar você a experimentar a sabedoria. Esse texto é um texto de sabedoria. O livro de Provérbios é um livro cheio de conselhos, cheio de disciplina, compreensões, palavras que dão entendimento. Você tem procurado livros de autoajuda? Livros que lhe dão um entendimento sobre as questões da vida? Então não esqueça de ler também o livro de Provérbios. E eu quero trazer para você um exemplo lá do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, que era um sábio, ele alcançou essa sabedoria quando ele se entregou a Jesus no caminho de Damasco. E ele agora ia de cidade em cidade com o seu trabalho, com a sua empresa. Ele tinha uma fábrica de tendas. Naquela época a tenda era a moradia mais comum das pessoas, então ele era como um engenheiro
civil, porque ele fabricava as casas das pessoas. Então ele ia de cidade em cidade vendendo as tendas, mas quando ele chegava numa cidade procurava também pregar o evangelho. Chegou à cidade de Filipos, foi procurar um lugar para oração, para orar, porque antes de qualquer trabalho ele orava ao Senhor. Ele aprendeu que para ter sucesso na vida, para ter sabedoria, ele precisava buscar o Senhor. E aí chegou à beira de um rio, tinha um grupo de pessoas já orando, olha que coisa linda. E dentre as pessoas estava uma senhora, que era também uma empresária da época, vendedora de púrpura, chamava-se Lídia. E ali Paulo se envolveu com um grupo orando também, participou do grupo, do momento de oração, do ciclo de oração, e depois pediram para que ele falasse uma palavra de Deus. E ele então falou do Senhor Jesus, do amor do Senhor Jesus, falou da sabedoria do Senhor Jesus e que nós devemos entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Naquele momento o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia. Está aí no livro de Atos, capítulo 16, verso 14. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Esse é o momento em que começa a sabedoria. É o momento em que você é iniciado no caminho da sabedoria. Lídia teve o seu entendimento aberto. Você já teve o seu entendimento aberto para compreender a mensagem do Senhor Jesus? Então procure orar para que isso aconteça. Se já tem, então continue nesse caminho, porque esse é o caminho, diz o profeta, andai nele. Em segundo lugar, Deus promete ajudar você a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Está aqui no livro de Provérbios também, no capítulo 1, diz aí a palavra, viver com disciplina e sensatez, verso 2, fazendo o que é justo, direito e correto. Você quer viver assim? Eu quero. É o que eu mais almejo na minha vida. E quero que também os meus irmãos, meus amigos tenham essa vida abençoada. Quantas tragédias têm acontecido aí porque as pessoas estão vivendo uma vida totalmente injusta, totalmente incorreta, fazendo tudo aquilo que é torto. E nós queremos fazer aquilo que é direito. Então Deus promete, é promessa do Senhor, nos ajudar a viver com essa disciplina, com essa sensatez. E lá no Novo Testamento encontramos o apóstolo Paulo de novo, agora falando a Tito. Tito capítulo 2, verso 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então esse é mais um passo, é mais uma etapa no caminho da sabedoria, quando a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação para você. O verso 12 diz assim, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É verdade. É possível neste ano de 2021, ou na era que você entrar, no tempo que você viver daqui para frente, você viver de uma forma sensata, justa e piedosa. A renunciar à impiedade, às paixões mundanas. É possível sim, o apóstolo Paulo disse que quando a graça de Deus se manifesta salvadora, isso acontece também em nossa vida. Em terceiro lugar, Deus promete dar prudência, conhecimento e bom senso. É o que está aí no verso 4. Conhecimento, prudência e bom senso. Você acha isso importante? Com certeza, eu acho importantíssima. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Ou não somente jovens, tem muito idoso aí também, inexperiente. Então a palavra de Deus diz, Deus promete dar prudência. É promessa do Senhor, eu quero essa prudência. Senhor, dá-me prudência, dá-me conhecimento, dá-me bom senso. E eu quero trazer mais um exemplo do Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 10. Quando o Senhor Jesus reúne os seus apóstolos, ele chamou 12, e ele então agora divide de 2 em 2 em duplas, e ele manda, ele ordena, ele capacita esses 12, e ele ordena, dá ordens a eles, para que eles vão de cidade em cidade, de casa em casa,
levando a obra que o Senhor Jesus estaria ali iniciando e inaugurando. Eles iriam à frente, Jesus iria atrás. Por isso, quando João Batista viu Jesus, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque os discípulos já tinham ido à frente como aquele serviço de propaganda, dizendo: vem o Rei dos Reis. Está aqui atrás de nós. Ele está chegando. Vai chegar nas próximas horas. Se preparem. E foram de cidade em cidade preparando. Mas antes, Jesus disse a eles: eu estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Então, quando um discípulo de Jesus vai ao mundo levar a obra do Senhor Jesus, nós devemos ter essa consciência de que nós somos ovelhas e estamos indo para o meio de lobos. Por isso precisamos dessa promessa do Senhor, a promessa do conhecimento e do bom senso. E aí ele diz, Mateus 10, verso 16, portanto, sejam prudentes como serpentes e simples como pombas. Olha que exemplo que o Senhor Jesus traz para nós, sobre a prudência e sobre o modo de viver, o modo de andar das pombas e o modo de proceder das serpentes. Que quem diria que o Senhor Jesus tiraria algo bom da serpente? Sim, tem uma virtude na serpente. Tem algo importante na serpente que nós devemos também aplicar de lições para a nossa vida, que é a prudência. Tudo isso faz parte da sabedoria. Muito mais nós podemos falar sobre esse assunto, mas vamos falar nas próximas reuniões. Vamos, na próxima reunião das promessas, continuar em Provérbios por alguns minutos. Concluindo a nossa reunião de hoje, chegou ao escritório do cemitério de uma das maiores cidades, de uma grande cidade, um senhor bem vestido, e pediu, por gentileza, que o secretário que estava ali atendendo, o profissional que estava ali, fosse até o carro dele, porque tinha uma senhora muito abatida, era a esposa dele que estava no carro, precisando falar com ele. Ele disse, por bondade, vá até o meu carro, para que a minha esposa fale com o senhor. O funcionário prontamente atendeu, levantou-se, foi até o carro, e quando chegou, viu uma senhora com aparência muito idosa, muito fraca, cujos olhos estavam cansados e pareciam ter uma tristeza permanente e profunda. A senhora disse com voz bem fraca, eu sou Amélia Adams. Há 2 anos eu lhe mando um dinheiro toda semana. E ele disse, sim senhora, para comprar flores. E ela disse, para flores para a sepultura do meu querido filho. Eu vim aqui hoje e o funcionário quase não ouvia a voz dela porque estava muito fraca. Mas ela disse, eu vim porque os médicos dizem que tenho poucas semanas a mais de vida. Não fico triste por isso, disse ela. Para mim não há razões para continuar a viver. Mas eu queria ver a sepultura do meu querido filho mais uma vez e queria também agradecer ao Senhor por todas as semanas comprar as flores e colocar no túmulo do meu filho. O secretário olhou para aquela senhora com compaixão e disse-lhe, a senhora sabe de uma coisa? Eu fiquei triste com a senhora mandar dinheiro para comprar flores toda semana. Ela disse, triste? Por quê? Triste sim, senhora. As flores murcham e morrem logo, e ninguém as vê. Nem seu filho pode mais ver as flores, que a senhora toda semana manda comprar e colocar ali no túmulo dele. O senhor sabe o que está falando, moço? A mulher agora usou as poucas forças que tinha para repreender o moço. Mas o moço disse firmemente, sim, sei, sim, senhora. Eu sou membro de uma sociedade cujo trabalho é visitar hospitais públicos, casas de repouso e clínicas.
E o povo nesses lugares gosta de flores. E pode ver as lindas flores. Pode sentir-lhe o perfume. Minha senhora, há nesses lugares homens e mulheres vivos ainda. A mulher ficou um momento em silêncio, pensativa. E sem responder nada, deu sinal para o esposo ir embora. E ele, então, acelerou o carro e foram embora. Passaram-se alguns meses e um belo dia, aquele funcionário do cemitério, daquele mesmo cemitério, recebeu uma outra visita. Agora entrou uma senhora contente, uma senhora com um sorriso. E era exatamente aquela senhora. Ela mesma foi dirigindo o seu carro e com um sorriso amável começou a falar com aquele funcionário. Olhe, eu mesmo levo as flores para o povo. O senhor tinha razão. O pessoal gosta de flores. Eles ficam contentes e eu fico também. Os médicos não podem descobrir porque eu estou melhorando tanto. Mas eu sei. É porque agora tenho sabedoria para viver. Tenho um propósito na minha vida. Uma razão para viver. Encerrou aquela senhora e agradeceu aquele funcionário. E ela disse assim, estou ajudando outros e a minha doença está melhorando porque eu estou ajudando outros doentes. Provérbios 1:7 diz o sábio, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando buscamos fazer aquilo que o Senhor nos orienta, e é isso que o Senhor nos orienta. Essa orientação veio com certeza da sabedoria divina. Nós temos um novo propósito para viver, uma nova razão para viver. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero convidar você para fazer uma oração, pedindo como o sábio Salomão, o escritor de Provérbios, sabedoria. Você quer fazer essa oração? Então convide as pessoas que estão aí do seu lado, na sua casa. Pare o carro um pouquinho, se você estiver no carro, no acostamento ou no estacionamento. Vá somente alguns segundos, não vai demorar muito. Clique também aí no link desta reunião e mande, copie e compartilhe o link em suas redes sociais. Mande para os seus queridos, para os seus grupos de WhatsApp e com certeza vai abençoar mais alguém. Eu convido você a fazer a oração que Salomão fez. Quando Deus deu a ele a oportunidade, disse, Salomão, pode pedir a mim o que você quiser. Vamos fazer essa oração? Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Nós queremos sabedoria do Senhor. Queremos iniciar, dar os primeiros passos no caminho da sabedoria do Senhor. Queremos aprender a temer ao Senhor, respeitar, obedecer, venerar somente ao Senhor, buscar somente ao Senhor, enquanto podemos achar. Senhor Deus, nós queremos pedir da mesma forma que Salomão pediu. Nós queremos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria para viver em nossa casa com os nossos queridos, o marido com a esposa com o esposo, os pais com os filhos. Oh, quanto precisamos de sabedoria para melhorar os nossos relacionamentos com os nossos filhos, os filhos com os pais, entre irmãos, entre sogros, entre genro e noras, entre parentes, sobrinhos, tios, entre vizinhos, na igreja, entre os irmãos na fé. Nós queremos pedir ao Senhor sabedoria. No relacionamento entre os colegas de trabalho, entre o patrão e o empregado e os funcionários, entre os chefes de setores e os colaboradores naquele setor de trabalho. Nós queremos pedir ao Senhor sabedoria.
sabedoria para viver neste tempo de pandemia, onde faltam tantas coisas importantes no nosso viver diário. Mas nós pedimos ao Senhor sabedoria. Pedimos ainda cura para tantos enfermos. Senhor Deus, a irmã Esther Silva, ela colocou aqui o nome de várias pessoas, Senhor, que estão entubadas, pessoas entubadas, respirando por aparelhos, pessoas que estão sofrendo nos isolamentos, nos CTIs. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor que atenda em concordância com a tua serva, a irmã Esther Silva, todos os nomes que ela colocou aqui em nossa reunião passada, nós queremos apresentar ao Senhor. E outros nomes que já surgiram de lá para cá. Deus Todo-Poderoso, nós cremos no seu poder curador. Mas a sua palavra, na oração do Pai Nosso, diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos cura, Pai, mas pedimos também que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. E aqueles que forem curados pela vontade do Senhor, voltem para testemunhar, para, com sabedoria, falar da sua bondade, das suas misericórdias, do seu amor, da sua salvação. Pedimos abertura de porta de emprego para os desempregados, prosperidade para o comércio, a indústria, para os trabalhadores, os empresários. Ó Senhor, que tempos difíceis no sentido econômico e financeiro. Pedimos pelos governantes, Pai, do nosso país, em todas as esferas, a esfera municipal, estadual, federal, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, é quem move o coração, a mente, as mãos, as canetas das autoridades, nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Nós clamamos ao Senhor pelas autoridades, para que o Senhor mova essas vidas, para que haja um mover do Senhor, como o Senhor moveu tantos no passado, reis, imperadores. O Senhor pode mover também as autoridades nos nossos dias, para que haja propostas, para que haja decretos, para que decisões sejam tomadas, que sejam favoráveis a minimizar os sofrimentos da nossa gente, do nosso povo, dos nossos queridos, do nosso Brasil, da nossa cidade, todo o planeta, em todos os países, Senhor. Dá sabedoria, Pai. De acordo com essa reunião que estamos aprendendo sobre a iniciação no caminho da sabedoria, nós queremos pedir que o Senhor também mova, Pai, em sabedoria as autoridades, os trabalhadores nos serviços essenciais, cada dona de casa, chefe de família, tenhamos sabedoria nos cuidados que vamos tomar, sabedoria para os cientistas na manipulação dos materiais, dos insumos para a fabricação de mais remédios, mais vacinas. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos por salvação física mesmo, Pai, mas também a salvação espiritual para o nosso povo, para nossas ruas, nossas cidades, as pessoas aqui no entorno da nossa igreja, da nossa comunidade. Nós pedimos, Pai, um avivamento espiritual para a Tua igreja, que culmine em conversões de almas para povoar os céus e também abençoar a nossa igreja. Nós pedimos a Sua bênção e agradecemos no nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião das promessas de Deus. Nós pedimos a você que se inscreva. Já se inscreveu? Então, obrigado. Agora, copie o link, mande, coloque nas suas redes sociais, mande para os seus queridos. Clique no sininho para receber os próximos vídeos. De 2 em 2 dias tem um vídeo novo. E de hoje até, o próximo vai ser domingo, às 9h30 da manhã. Se você clicar no sininho aí, domingo 9h30, você é avisado imediatamente da entrada do vídeo novo, domingo às 9h30, e às 18 horas tem o nosso segundo vídeo. Nós queremos encerrar com uma bênção para você, não saia daí, sempre tem uma bênção para você. Receba, abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção do Senhor, que diz assim:
e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.